Então vamos em busca da solução. Hoje vamos falar sobre casais que enfrentam dificuldades para chegar a uma estabilidade no relacionamento. É o chamado relacionamento ioiô. E a psicóloga Lígia Guerra está aqui para explicar para a gente como sair dessa armadilha, né, Lígia? Tudo bem? Tudo bem, e você? Bom Tudo dia para quem jóia. está em casa. É quase um roteiro de novela, né, às vezes. É um dramalhão bom, viu, Soler? Inclusive, o ioiô ele tem um sentido bem interessante, porque é aquele relacionamento que se enrola e se desenrola no mesmo fio, mas ele não segue adiante. E qualquer coisa é motivo para romper. Nós temos uma vaga ideia, assim, de que isso normalmente pertence ao público juvenil, mas não é verdade. Existem muitos casais que eles têm um relacionamento de longa data e que nunca se transformaram de fato em um casal. Aqui vale a pena fazer um parênteses, que é diferente de um casamento que teve uma base sólida, que construiu família e que passa por uma crise. O ioiô ele nem chegou a ser um casal, então ele vive em crise. É uma estrutura bem diferente. Bom, você já deu aí fez uma introdução, vamos ver um tópico que a gente separou aí, que é o seguinte: como definir esse tipo de relação? É bem fácil da gente identificar. São dois eus que moram no mesmo relacionamento. Então, é um excesso de individualidade, é uma queda de braço, é quem tem razão, é um querendo dominar o outro. Então, não existe um interesse real, não existe um nós. Então, esses dois eus, eles estão aí o tempo todo, um achando que é melhor do que o outro e não comungam de objetivos em comum. Tá, vamos deixar mais fácil então, para as pessoas identificarem, mostrando alguns. Qual o outro destaque agora? Vamos ver? Vamos lá, quais os sintomas? Vamos falar de alguns sintomas. Bom, primeiro, eles não estão ligados pelo amor, eles estão ligados por uma patologia, ou seja, eles estão viciados em brigar. Então, é aquele casal que adora falar para os outros que não vai bem, né? Ou ele ou ela vão para a casa da mãe, falam mal um do outro, falam para os amigos, desabafam, mas é interessante que eles não conversam entre eles. Então, são dois imaturos emocionais que acreditam que estão vivendo um relacionamento que não estão. São pessoas que têm muita dificuldade de lidar com frustrações. Então, de um modo geral, não é só no relacionamento. São pessoas imaturas em vários níveis, né? Tem até um filme que eu vou deixar uma dica aqui do Woody Allen, que é Você Vai Encontrar o Homem dos Seus Sonhos, que é interessantíssimo porque ele tem a narrativa de um casal, que é um médico e uma arquiteta, e os dois realmente não conseguem, em momento algum, conversar entre eles. E eles não seguem a vida adiante, não conseguem ter planos, ter casa própria, ter família. Então, você vê bem claramente como não é um mundo só dos jovens, assim, que você tem que construir uma coisa a longo prazo. E esse interesse da construção a longo prazo faz com que você tenha que abrir mão do teu espaço, de você flexibilizar para o outro. Então, esses dois não, eles têm estruturas muito rígidas entre si. Bom, quando a gente fala de um relacionamento entre jovens, em geral, pelo menos para mim, né, a ideia que se tem é que a gente está falando do início do relacionamento, até você criar uma liga, vamos dizer assim, né, criar uma ligação mais efetiva. Mas o relacionamento ioiô, ele pode surgir depois que o relacionamento já está... já passou bastante tempo, enfim, já foram alguns anos aí de relacionamento? Super boa essa tua pergunta, porque assim, ele não é que ele vá surgir, é que ele não passa da fase, ele não se transforma. Nós recebemos coisas aqui de casais aqui, que você percebe que eles estão 10, 15, 17 anos casados e que eles têm isso de ter quarto separado no momento da briga. Ou a gente confunde uma coisa que é muito triste, pensar assim, espaço físico, eu vou para outra casa, eu vou para o outro quarto. Às vezes você não precisa ter um outro espaço físico. Existe uma coisa que é o espaço emocional do casal. Por vezes, dormindo na mesma cama, o casal não tem intimidade. Aliás, essa é uma característica muito forte desse tipo de relação. São duas pessoas que tentam controlar o que o outro pensa dela. Falam do outro para as outras pessoas, mas os dois em si, eles não param, sentam e conversam sobre o relacionamento. Não existe dar a cara a tapa. Eu quero sentir se você vai me amar, mesmo você conhecendo o meu pior lado. Existe sempre uma coisa de querer controlar a minha imagem, não existe intimidade emocional. E se eventualmente o casal tiver filhos?
Como que fica a situação deles? Terrível. Terrível, porque os filhos, aparentemente, às vezes você olha para a criança, parece que ela não está percebendo. Ela é uma criança que ela futuramente também vai apresentar problemas, principalmente de confiança. Não só de segurança pessoal dela, mas de poder confiar. Porque se os dois genitores dela, as duas referências afetivas dela, não estão conseguindo passar uma estabilidade emocional para ela, e entre eles não existe confiança, ela também não vai aprender a criar essa ponte futuramente. Tá, a gente tem mais um destaque, que a gente fez uma arte aí, vamos ver. Vamos lá. O que fazer para mudar o cenário? Dar cara a tapa, conversar, abrir as intenções de fato. Eu digo assim, quando um dos dois é doente, digamos assim, digamos que você se apaixonou por uma mulher que tem uma estrutura psicológica nesse patamar, nesse padrão, você vai aguentar por um tempo. Você percebeu aquilo, você sai fora. Agora, quando são os dois doentes, emocionalmente falando, os dois estão presos nessa imaturidade, a relação daí dura. Então, quando um percebe que quer algo a mais, tem que sinalizar claramente para o outro, sem jogo. Conversa franca, aberta, olha, eu tenho futuro, eu quero construir isso, nós vamos continuar, a gente vai procurar ajuda ou a gente fica por aqui. Né? E existe hoje uma coisa que eu percebo assim, às vezes o casal ele quer ser assim, um casal bacana para os outros e tal, a gente está na era hoje que todo mundo quer ser famoso, mas poucas pessoas se preocupam em ser importantes. E o que é importar? Importar, trazer para dentro, fazer a diferença. Que é nesse momento que você consegue construir de fato alguma coisa legítima, que é essa legitimidade que esse casal tem que buscar. Deixar a aparência e buscar a essência. Tá certo. Obrigado, Lígia, mais uma vez. Até a próxima. Parabéns a Curitiba e até a próxima. Tá. Bom dia. Bom dia.